Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Ilustríssimo. Hoje eu estou muito contente porque a gente tem a presença ilustre de Ézio Ricardo. Prazer ter você aqui, Ézio. Prazer todo meu. O Ézio, gente, ele trabalha com cursos sobre oratória, vendas, é uma pessoa muito especial, inclusive já conheço né, de outros trabalhos que a gente fez junto. O Ézio já deu consultoria, já fez palestra para minhas vendedoras e foi um momento muito especial. Então, quando eu pensei no programa e eu queria alguém que falasse bem, alguém que falasse dessa nova era da comunicação, as pessoas estão com dificuldade de aparecer nas redes sociais, de aparecer nos stories, de colocarem realmente a cara nos negócios, né? E o Ézio tem todo um estudo dentro do neuromarketing, de vendas, né? E é uma pessoa que eu admiro muito. Ézio, seja muito bem-vindo e já começa contando pra gente aí um pouquinho da tua história, pra gente te conhecer. Obrigado, Sheila. Olha, que prazer estar aqui falando com você, nesse seu canal, com seus seguidores e com muita alegria que esse bate-papo haverá de render resultados positivos para os seus seguidores. Na verdade, nós somos conterrâneos, né? Eu sou natural de Jaguaruna, saí daqui muito tempo. Fazem 40 e poucos anos que moram fora. Eu moro na cidade de Rio do Sul. E a cidade de Rio do Sul, fui primeiro para Ituporanga, depois para Rio do Sul. E Rio do Sul é onde tem a minha empresa de treinamento na área de mentoria, consultoria, oratória, liderança, enfim, a educação corporativa, formação de profissionais. E tem me dado muita alegria porque eu me vejo no triunfo daqueles meus alunos, daqueles mentorados que passaram pelos nossos cursos e palestras. E por isso é uma alegria muito grande estar aqui falando com você. E o Ézio, gente, é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, porque agora, Ézio, tá muito mais fácil das pessoas entrarem para fazer uma palestra, para fazer um story, para fazer um vídeo. Mas eu acredito que antigamente as pessoas tivessem mais timidez ainda do que hoje. Então, por ser um dos pioneiros, o Ézio ele teve que romper várias barreiras, né, Ézio? De falar em público, de falar da forma correta, de ensinar como fazer, né? E eu acredito que na tua época não existiam tantos cursos de oratória, tantas pessoas empolgadas em falarem, né, num palco, em falarem numa palestra como hoje em dia, né? Sheila, hoje o mundo está globalizado. Existem ferramentas para você melhorar até a sua voz, né? E hoje qualquer, entre aspas, sem desprestígio, qualquer menino e menina é possível produzir conteúdo e o fazem, às vezes até fazem muito bem. O segredo é você ter consciência que comunicação não é o que você fala. Comunicação é o que o outro, o seu público está entendendo daquilo que você falou. Quando eu me formei, eu já era bastante falante, mas não tinha conhecimento da oratória, não sabia concatenar muito bem as minhas ideias, dar uma lógica, início, meio e fim, ou regras de passado, presente e futuro. Organizar. Exatamente, organizar aquele meu conteúdo. E eu me formei em São Paulo, no Instituto Reinaldo Polito, que tem até hoje. Reinaldo Polito é um grande mestre da oratória, ele e a Raquel, que hoje toca o Instituto, e eu me formei lá. Depois fiz vários outros cursos, e até hoje eu faço vários outros cursos como aluno. E daí fui pegando sabor, paixão e fui recebendo elogios. Elogios são importantes. E na época, você estava na adolescência, eu não sei se chamo de senhor, de você, vou chamar de como você. Você quiser. Mas é tão jovial, tão comunicativo, e pessoas comunicativas trazem um brilho diferente. Obrigado. Ézio, então na adolescência fizesse esse curso de oratória. E eu imagino que já deve ter se destacado um monte. Não era bem a adolescência, embora a gente, na minha geração, casou-se muito novo, né? Mas eu já tinha 2 filhos e já era casado.
quando eu fiz esse curso especial. E daí eu entrei para uma organização chamada de Câmara Júnior na época, hoje JCI, que estimula muito a liderança e a comunicação. E daí eu me tornei um facilitador interno dentro dessa organização. Me formei instrutor interno, depois estadual, depois nacional, depois para as Américas, sabe? Que é um trabalho de capacitação dos membros, especialmente aproveitando aqueles que se predispõem a se formarem. E eu fiz esse curso e isso me despertou seguir a carreira de orientando as pessoas para se comunicarem, né? Depois eu fiz outras especializações, como você bem citou, neuromarketing, na área de gestão de pessoas, que trabalha a liderança, e também diversifiquei o meu mix. Mas eu comecei com oratória. A oratória até chegar a palestrante é um bom caminho, né? Porque você sabe que uma época a gente falava para as pessoas, então você imaginava um público, uma plateia, um auditório cheio e dizia, olha, imagine que são cabeças de repolho e fala olhando em cima dos olhos e deita-lhe o pau. Não te preocupa com o que estão te olhando, não te preocupa. Hoje não, hoje a gente fala com as pessoas. Então, o bom orador de hoje, ele faz uma conexão com o público, cita nomes, cita exemplos, cita histórias, conta histórias no meio da apresentação dele. É uma oratória mais moderna, de vanguarda. E eu acho que esse modelo tem encantado as pessoas que procuram esse trabalho. Eu estou me especializando muito nesse estilo de oratória. Não é aquele que fala formal, que sabe, que faz o teto tremer. Embora eu ensine eloquência também, porque a eloquência passa uma mensagem importante, mas eu ensino a trabalhar com as pessoas, conversar com as pessoas enquanto fala. E o interessante, Naésio, é que na época que começasses, né, que você começou, as pessoas, elas não tinham muito conhecimento, não era fácil como hoje na internet. Então as pessoas tinham que ir longe para estudar, né? Estudasse em São Paulo, tivesse vários professores. E aí esse conhecimento, ele era mais difícil de ser disseminado, era tudo mais difícil. E como tá vindo novos estudos, e eu acho muito interessante que o Ezio está sempre estudando. Então a gente une, né, Ezio, toda uma carreira, todo um estudo de uma vida inteira com os estudos de agora, e essa comparação dá muita diferença. Antigamente, como se vendia, como se falava, como era a oratória, como era todo esse processo, e hoje em dia? Quando você pega pessoas da minha idade, se elas começarem a contar o passado para alguém da sua idade, você pode ficar meio na dúvida se isso é verdade, né? Mas a informação no mundo, nos anos 70, levavam 80 anos para dobrar a informação no mundo. Existia pouco e levava quase um século a dobrar. Recentemente houve um estudo em que dobra a informação no mundo em pouco mais de um ano. Em pouco mais de um ano dobra a informação no mundo. Eu lembro que eu fui uma viagem que eu fiz para a China, mais ou menos 10 anos atrás, e eu gastei mais com a internet para falar com a família e resolver algumas questões da empresa do que com viagem e estadia. De tão caro que era a comunicação. A comunicação hoje é gratuita, disponível 24 horas. Então isso te dá uma gama de oportunidades de você realizar trabalhos, vender ideias, vender ideais, vender produtos, conversar em tempo real. Ou seja, o mundo encolheu e virou uma velha fofoqueira. Não é verdade? É verdade. O mundo encolheu e virou uma velha fofoqueira, porque todos sabem de tudo em tempo real. E isso é muito importante, muito salutar, entra no campo da criação. No campo da vida social, há algumas observações. A gente, às vezes, viaja para o outro lado do mundo e não viaja para perto de quem está do seu lado, né? Porque a rede social em especial, ela parece um pandeiro tocando para maluco dançar, não é verdade? Porque ela deu voz para todo mundo, daí deu voz para maluco também, sabe? Que fica repetindo coisas sem estudo, sem nexo, sem estudo, sem responsabilidade social. Então é o lado preocupante
dessa gama de disseminando muitas de vezes oferta. notícia ruim e coisas que não vão agregar, né? Mas voltando um pouquinho, quando eu fiz meus cursos de formação de oratória, e ainda faço, eu ia para Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, BH, até para Alagoas, para Arapiraca. Quer dizer, hoje não precisa mais disso. Sair de casa. Não precisa mais sair de casa. Além de ter cursos virtuais, trabalhos muito interessantes virtuais, que você pode comprar, assistir a hora que quiser, você tem semanalmente gente dando curso oratório em Tubarão, Criciúma, até Jaguaruna, né? E a gente cada vez mais precisa do teu trabalho, né, Ézio? Porque as pessoas, eu não sei se só essa pressão só eu sinto, mas as pessoas estão cada vez mais pressionadas a aparecerem. Antigamente, se tu tinha um negócio, não necessariamente tu precisava aparecer, não necessariamente tu precisava conversar, né? Fazer vídeo, fazer foto e ser a cara da tua empresa. Eu acho isso muito novo, assim, as pessoas são praticamente obrigadas a aparecer, porque senão a empresa não aparece. É que mudou o jeito de fazer marketing, né? Mudou o jeito de fazer marketing. Eu lembro quantos investimentos que eu fazia em outdoor, televisão, rádio, né? Caríssimo, né? É, caríssimo, com todo respeito a esses modais de marketing, pode ser interessante, mas hoje, às vezes, você fazer um impulsamento no Instagram, no Facebook, sei lá, com um flyer bem bacaninha que chame a atenção, ou lançar um vídeo rapidão que atinja verdadeiramente o emocional de quem assiste, pode ser a melhor maneira de você fazer marketing. Agora, a oratória ela não caiu de moda, Sheila, nem vai cair, porque todos nós precisamos nos comunicar, não importa se é no vídeo, se é fora do vídeo, se é para grandes grupos, pequenos grupos, todos nós precisamos entender de gente, gostar de gente e persuadir pessoas com bom sentido. Persuadir para seguir seus ideais, seguir suas ideias, engajar-se nos seus projetos, comprometer-se com ele. E isso precisa de comunicação. Então, quando você é uma pessoa que se comunica bem, consequentemente você arruma seguidores e perpetua a sua imagem. Você cria um persona forte. Você pega Jesus Cristo. Você sabe quantos cristãos tem hoje no mundo? Você sabe, não? Bastante. Bastante. Tem 2 bilhões e 300 milhões de cristãos. Jesus Cristo não tinha rede social, não tinha Facebook, não tinha Instagram. Pegou, né? Ele era um homem de muita coragem e também um humano de medo, né? Eu lembro que tem uma passagem bíblica que ele pergunta assim, pai, não tem outra maneira, tem que ser assim mesmo, sabe? Ele também sentia medo, mas ele era tão verdadeiro que as pessoas seguiam. Daí você pega alguns, todo respeito, YouTubes ou né, esses formadores de opinião, que às vezes quando a gente vê tem 1 milhão de seguidores, no outro dia não tem mais ninguém porque emite opiniões que caem na descrença, sabe? Então tem que ter É importante manter. Manter, tem que ter cuidado, zelo pelo seu público e ser fiel aos seus propósitos, aos seus valores. E quando você se comunica bem, você consegue passar isso para os seus liderados. E, consequentemente, você cria empresas mais sólidas, espaços mais sólidos, aparece mais nas atividades sociais, que é algo... O marketing social, você fazer o bem, a filantropia, sabe? O voluntariado é uma bela oportunidade de marketing para você também. O marketing social está muito na moda. E tudo isso precisa de comunicação. Até em casa, né, Ézio? Quantos relacionamentos, quantas famílias não se comunicam? E isso é um problema se tu não sabe expressar o que tu está sentindo. Tu não consegue expor os teus sonhos, as tuas frustrações, aquilo que tu precisa resolver na tua mente. Se tu não tem uma mente organizada, né, e não se comunica bem, a vida ela acaba ficando bem enrolada, né? Muitas vezes nós geramos discórdia por não entender a comunicação. Qualquer comunicação, Sheila, ela está alicerçada em três alicerces, eu diria. Palavras,
tom de voz, melodia da fala e a comunicação visual. Esses 3 alicerces é que fundamentam a boa comunicação, a oratória. Se você for instalar uma placa, um frontline, instalar um outdoor lá fora, e você não olhar o que escreve, não pensar qual o efeito do visual, a velocidade que os carros passam, quantos poderão ler, em quanto tempo eles precisam para ler, você vai jogar dinheiro fora. A comunicação familiar, amorosa, social, muitas vezes geram discórdia, e em especial pelo tom de voz. Imagina um casal discutindo. Né? Dá para imaginar? Imagina um casal discutindo e ela pergunta: querido, você está zangado comigo? E ele responde: não. Ela escutou não, mas entendeu sim. Porque o tom de voz foi inadequado. Então é importante você entender que a palavra dita é como flecha, não volta. E se não atingir o alvo, perde-se. O tom de voz, que às vezes quer dizer não, pode estar dizendo sim, às vezes quer dizer sim, pode estar dizendo não. Você tem que entender de tom de voz. Mulher, né? Não aconteceu nada. É. E a comunicação visual, um atendimento com um sorriso médio a grande tem um efeito. Sem sorriso é outro defeito. Semblante fechado tem um defeito. Semblante aberto é outro efeito. Quando você compreende a comunicação bem, no que ela está alicerçada, você se torna mais atrativa e mais assertiva. Né? Imagina esse teu balançar de pescoço, de cabeça. Isso está passando uma imagem para as pessoas. As pessoas dizem: a Sheila está concordando, eu acho que ela está compreendendo bem, eu acho que ela está... Pegar seu raciocínio? Sim. Então tem que partir dessa premissa. E até a Lia Luft fala muito sobre comunicação e fala que é como um traje, né? Não é à toa que o Ezio veio de terno hoje, né? Não é à toa que eu coloquei um acessório, que eu coloquei uma roupa mais clara. Por quê? Porque eu quero passar essa imagem da roupa mais clara, porque eu podia ter vindo de preto, podia ter vindo de vermelho, claro, de amarelo. Claro. Então a gente começa a ver, né, Ezio, que até as cores que as pessoas usam na rede social, que usam nos outdoors, que usam numa capa de um livro, as cores têm né, muito a dizer, que é o que o Ezio ele é formado, né, tem 3 graduações, né, Ezio, e é um orgulho, porque a gente sabe o quanto as graduações agora, elas estão mais populares, mas antigamente era um parto fazer uma faculdade. Forçado. Né? Na Jaguaruna eu lembro que o pai, o meu avô, né, a gente vê a família da gente, a gente olha que muitos não tiveram condição de fazer uma faculdade, não tinham acesso a estudo e era muito difícil. E de todos os amigos que o pai tinha lá 15, 20 pessoas, um tinha faculdade, né? E hoje em dia é difícil as pessoas não terem pelo menos um curso técnico hoje, né? Quem acende a luz primeiro se beneficia da claridade mais rápido, né? Não tem nem dúvida que aquela cor daquela parede, as pessoas não estão olhando, né? Mas, não estão vendo, mas o azul, aquele rosa, passa uma mensagem. Então, esse aprendizado, Sheila, enriquece muito o profissional. Para que cada pessoa saiba o que ela quer passar exatamente. Para que o Ezio venha de terno sabendo que o terno dele está dizendo isso, né? E para que ele não venha de havaiana e bermuda, porque ele sabe que vai passar uma outra comunicação que talvez não ajude, porque o trabalho dele é um trabalho que fala de oratória, que fala de curso, sucesso. Que é mais sério, sucesso. A roupa não faz o monge, mas dá muita credibilidade ao monge. Tá, sim. Já vou fazer uma propaganda dos meus acessórios. Olha, porque a mulher, ela Sheila fica Beach. mais... Vocês conhecem Sheila Beach? Tem que conhecer. Porque ela fica mais feminina. E muitas eu tinha dificuldade de comentar com as mulheres que um brinco faz diferença. Porque às vezes as pessoas dizem: ai, mas é só uma joia, é só uma blusa, é só um sapato. Gente, é a imagem completa. Quando a gente sai de casa bem arrumada, o emocional da gente muda, a comunicação da gente muda. E lógico, criar harmonia, né, Sheila? Ver onde é que você vai, com quem que você vai, o que vai acontecer lá.
e vestir adequadamente ao evento. Embora hoje esteja muito democrática essa coisa da roupa, né? Uma vez eu fui fazer um curso em Brasília, e o curso era sobre uma normativa do CONTRAN, e eu tinha o dever de passar depois para as autoescolas do estado. Nós temos autoescolas, eu também trabalho com isso. E eu lembro que o professor passou um sábado inteiro com uma calça jeans, que estava muito bem vestido, porém com uma camiseta de uma grife. E toda vez que ele mostrava o slide, ele ficava de costas para nós, e eu lia nas costas da camiseta dele, Fidodido. Permita eu estar citando essa grife aqui no teu canal. Mas eu não lembro nada do que o cara falou sobre trânsito. Eu não me esqueço o diabo do Fidodido, porque eu devo ter lido 800 vezes. Então a pergunta é, será que ele está entregando aquilo que se propôs, usando aquela roupa ou aquela camiseta? Então, verdadeiramente, você tem que fazer uma avaliação. Qual é o acessório que eu uso, onde cabe esse acessório. Eu sei que as tuas joias são muito belas, os teus acessórios, e cabe em todos os lugares, mas sempre é bom pensar o tamanho, adequação, se combina com preto, se combina com branco, sabe? Com certeza, várias cores, vários modelos. Exatamente. Isso é comunicação, Sheila, é comunicação visual. Aquele professor de Brasília não entendia de comunicação visual. E a comunicação, ela é tão interessante que tu estuda durante anos e em determinados momentos tu ainda pensa, nossa, isso para mim é novidade. Esse jeito, essa expressão, essa frase, o jeito com que a pessoa colocou aquela palavra naquela frase. E é muito bacana porque a comunicação, ela vai andando juntinho com a gente, né? E tá sempre se renovando e é sempre uma novidade. E eu acho muito, muito bonito, assim, o quanto as pessoas, cada um tem o seu jeito, cada um tem um jeito de se expressar. Né? Você tem formação nisso. Eu acho que tens até mais autoridade de falar do que eu. Mas, por exemplo, o corpo fala, sabia? Eu e o Wesley, a gente já estava fofocando aqui nos bastidores, porque a gente adora falar de comunicação, né, Gil? E eu também fiz o dever de casa, né, Sheila? Lógico que eu pesquisei sobre você. Eu fiz o meu dever de casa. Mas, Sheila, o corpo fala. Imagina que você vai passar a seguinte mensagem. A minha casa de sítio tem um lago de águas cristalinas. Joga assim para cima. Mas que lago é esse que vai subindo, né? Não, ele tem um lago. Quando o assunto é águas cristalinas, você limpa a água. No lado esquerdo tem uma montanha bela de ver. Daí o braço tem que subir. Agora a montanha assim. E quando eu era pequeno, sabe, o gesto é para baixo. Então são vários macetes, o gesto deve ficar na linha da cintura, não superior à altura dos olhos, a respiração deve ser diafragmática para não perder a qualidade, né, e a extensão da frase. Então a comunicação, ela é muito rica e o corpo complementa a fala. Às vezes eu fico assistindo alguns oradores, nossa, eu fico babando como o gesto dele chega no tempo certo, como o gesto dele complementa a fala, como fica ilustrativo. Como ele brilha, como é expressivo que ele como fala. Como é brilhante ver alguém se comunicar bem. Se analisa o currículo, geralmente são pessoas bem-sucedidas, porque a comunicação, ela te ajuda muito a passar credibilidade, te ajuda muito a ser seguido e passar confiabilidade. Eu sempre gosto de uma frase que diz assim: a experiência é um pente que a vida nos dá quando já estamos carecas. Não é verdade? É verdade. Uma frase meio tosca, mas eu quero dizer que você nunca para de aprender. Nunca. Quando você acha que já sabe tudo, meu Deus, você está morrendo, cara. Não é? Você aprende com a moça do cafezinho, você aprende com o jardineiro, você aprende com os mestres, né? Essa experiência vai te servir, né? E hoje tem muita possibilidade de você crescer e aprender. O que existe é muita preguiça, muita procrastinação. Você fica o tempo todo na internet olhando coisas banais, quando poderia estar fazendo um mestrado online. Né? E o que a gente estava conversando antes, e vai coincidir com a fala do Ezio agora, o Ezio falou assim, nossa, que chuvinha gostosa.
né? É porque a gente está dentro da nossa missão, porque se a gente estava embaixo do cobertor quentinho uma hora dessa. Então a gente tem paixão por aquele trabalho, tem aquilo como missão, aquilo vai agregar para as outras pessoas. Eu sou feliz fazendo aquilo e aí a gente acaba deixando o que seria mais confortável, o que seria mais leve para fazer o trabalho que precisa ser feito, né? Ô Sheila, algumas coisas que a gente aprende quando chega na minha idade, você já notou que eu tenho bem menos cabelo que você, né? Quando chega na minha idade, a gente aprende umas coisas que gostaria de ter aprendido lá atrás, bem antes, né? Uma coisa que eu aprendi, se está muito confortável para você, você pode estar sendo manipulada. Sim. Ostra, sabe a ostra, né? Ostra em zona de conforto, ela não produz pérola. Sim. A pérola é um grão de areia que entra no intestino da ostra, ela se incomoda, fica movimentando e lustrando até virar uma pérola. Se ela se contentasse, deixa quieto essa pedrinha aí, nunca viraria pérola. Se você analisar as suas conquistas, e você é uma mulher que já teve muitas conquistas, talvez até as maiores, é intelectual. Obrigada. Né? Você verá que elas não vieram da zona de conforto. Não. Você teve que sair do seu conforto, você teve que quebrar paredes, você teve que fazer barulho, você teve que ser resiliente, dizer eu não vou desistir, mas o cenário parece que me manda desistir, sabe? Porque tem umas ameaças que vêm que querem te jogar de volta para a zona de conforto. E é muito forte. E é forte, sim. Você todos os dias tem motivo para parar. É verdade. Então você tem que ter senso de missão. Você tem que estar comprometido, visão de onde quer chegar, estar claro na sua mente onde que você quer chegar e persistir. Isso é um atributo de autoliderança. Você precisa ser gestora de você. E liderança, eu sei que existem vários estilos de liderança, democrática, autocrática e diferente, mas a liderança mais apropriada para o momento é a liderança situacional. Eu ajo de acordo com a situação mais adaptável, sabe? Hoje nós estamos aqui seguramente fazendo um esforço que nos trouxe aqui só pela paixão, pela causa. Talvez as pessoas vão assistir isso, não é ao vivo não, né? Não, gravado. As pessoas vão assistir numa tarde ensolarada com 36 graus. Mas hoje deve estar 0 grau numa tarde de sábado chuvosa. Não é verdade? No final de semana. Apropriada para estar preparando uma sopa para de noite. Ficar em casa com pantufa no pé. Mas nós estamos aqui. O que nos traz aqui? O que nos traz aqui é o comprometimento e a paixão. Vamos sair daqui piores do que chegamos? Seguramente que não. Sairemos aqui melhores que chegamos. Eu com certeza não sairei. Treinamos o nosso conhecimento, né? Não ficamos em casa dormindo, criando rugas, sabe? Sem necessidade. Estamos aqui prestando um serviço que eu acredito que é um serviço interessante para quem segue seu canal, vai se informar mais, vai poder utilizar. Eu acho assim, Ézio, as coisas não são por um acaso, logicamente que não, né? E bem nessa semana eu fiz um story, fiz uma publicação sobre esforço. E aí as pessoas acreditam, talvez, por me ver muito empolgada com o meu trabalho, mostrando sempre joia e querendo ou não traz essa questão do luxo, né, do acessório. E o programa também a gente tenta fazer de um jeito organizadinho, a gente não vem de qualquer jeito fazer o programa, então as pessoas acham que a Sheila talvez ela tenha uma vida tranquila, perfeita, as coisas erradas não acontecem com ela. E aí eu lembro que na época que eu fazia a faculdade, já com a parte foi bolsa, outra parte o pai pagava, e aí eu vendia joia, trabalhei no mercado, no administrativo do mercado, trabalhei em confecção de roupa, trabalhei dando aula, né? Não tinha nem noção de como era dar aula, peguei 40 horas de aula, teve épocas do mestrado em que eu dava 40 horas de aula, fazia mestrado e fazia joia, né? Então vários momentos, inclusive
um momento que eu trabalhava no mercado, o meu mestrado, ele era R$100 mais caro do que o meu salário. Então eu tinha que fazer joia de madrugada, fazer brinco, pulseira para vender, porque aqueles R$100 não eram só R$100, era R$500 para ir numa palestra, em alguma coisa fora, né? Numa apresentação, numa reunião do mestrado, que às vezes era no Rio Grande do Sul, às vezes era no Paraná, às vezes era não sei aonde, né? Era mais apostila, que todo dia tinha apostila, então era R$50, R$100, R$200, era muito material, né? E aí hoje eu vejo que como que tu vai conseguir fazer, né, um mestrado, sendo que o teu salário é R$100 menos ainda do que o valor, né? E tem todos esses outros, né, de deslocamento, de alimentação, né? E aí hoje eu percebo que na época a minha força de vontade era muito maior do que o meu medo, do que a minha comodidade, né, meu conforto. Eu sentia muito essa gana de tem que dar certo e vai ser na força, sabe? E hoje, lógico, com 32 eu olho pra trás e digo, nossa, mas eu passei coisas assim que talvez não sei se passaria de novo. Mas eu sinto que muitas pessoas da minha idade, com 30 anos, não fizeram esse esforço lá com 20, né? E aí, há 10 anos depois, elas estão do mesmo jeito. E aí eu tava comentando com elas, sabe, que as coisas elas não são como parecem. A rede social tá muito bonita, né? E aí as coisas não são como parecem. Comida saborosa. O Ezio tem lá o instituto dele, tem lá as autoescolas. O Ezio é uma pessoa bem sucedida, o Ezio passou trabalho, o Ezio trabalhou. O Ezio não foi levado na casa dele a apostilinha grifada para ele ler da palestra. Nossa, né? Se me permita, né? Uhum. Meus pais morreram, meu pai e minha mãe morreram, eu tinha 11 anos. Ficamos uma turma trabalhando a dia na roça, no Riachinho, do município de Jaguaruna. Eu também sou fruto lá do Riachinho. O Riachinho está produzindo gente comunicativa. Diaristas. Uhum. Eu fui forneiro de engenho de farinha de mandioca. Uhum. Forneiro é aquele cara que busca lenha na rua, atiça o fogo, cuida para a farinha não queimar, tira a farinha, enche um saco de 50 quilos, costura ele em cima da balança, pesa e leva numa pilha, e quando o caminhão vem, ele entra embaixo para carregar o caminhão. Uhum. Eu, com 15 anos, eu fazia isso. Né? Olha só, eu casei com 21 anos, eu fui trabalhar no Hotel Palermo em Tubarão, de porteiro. Né? E daí, eu tentando melhorar a minha vida, fui fazer a minha carteira de motorista. Uhum. Ali começou a minha história, a minha relação com o trânsito. O dono da autoescola LP, na época, já falecido, Orídio Mendes Domingos, me ofereceu uma oportunidade para eu trabalhar como office boy em Rio do Sul, um cara casado com 2 filhos. E eu fui na hora, não tinha outra alternativa melhor que aquela, né? E lá ele gostou muito de mim, gostaram muito, e ele ia fechar uma filial em Ituporanga. A filial era uma lambreta, era um Fusca e uma escrivaninha, umas cadeiras de palha. E ele assim, ô Jaguaruna, queres comprar minha autoescola de Ituporanga? Mas eu não tenho dinheiro, senhor. Ele já paga como puder. Ele fez lá em 500 pagamentos. É uma ninharia, uma mixaria lá, nem sei, não consigo mensurar o valor. E eu prosperei de uma maneira em Ituporanga, né, pela comunicação, pela honestidade, pelo trabalho. Hoje, seguramente algumas pessoas falam isso para mim e já falaram para você também que você é uma sortuda. Menina de sorte essa Sheila. Que raiva que eu tenho quando dizem que foi o namorado que pagou, que foi o pai que pagou, que foi tudo de graça. Eu levo na brincadeira, eu tiro sarro. Às vezes eu cito uma frase de John Kennedy que falou assim, Estados Unidos, o Estado americano é um estado de sorte. Quanto mais o americano trabalha, mais sorte adquire. Não é verdade? Evidentemente que as coisas boas podem cair no teu colo, no sentido figurado, mas não permanecerão por muito tempo. Se não estiver preparado, não. Você vê em todas as áreas cantores, artistas, que aparecem para um furacão, né? Faz um sucesso, mas de 90 dias, de 30 dias. Aí você vê Roberto Carlos, 59 anos de sucesso. Né? São esforços extraordinários. Acredite, você chegou no estágio que está, ainda é menina, mas se comparar com muitos jovens que estão por aí, especialmente a geração neném, né? Geração neném é essa que a mãe ainda lava a cueca com 40 anos.
né? Nem estuda, nem trabalha, nem faz nada, sabe? Então essas pessoas, às vezes olham alguém tão jovem como você, de uma forma exitosa que você é na sua atividade, eles podem achar que isso cai por acaso na sua vida. Que é tranquilo, né? Não é por acaso, não é por acaso. Eu não me tornei um palestrante, não me tornei um professor por acaso, sabe? Primeiro eu estive próximo de pessoas muito importantes na minha vida, que estão até hoje, minha esposa, meus filhos, que sempre me apoiaram muito. Eu engoli livros. Minha primeira faculdade eu morava em Tuporanga e estudava em Itajaí. São 140 quilômetros de uma BR-470 horrível. Eu ia e voltava, né? As pessoas, alguns amigos, cara, vamos para a praia para uma semana, você verãozão, assim, mas eu tenho faculdade. Cara, tu não precisa disso, que bobagem, sabe? Quanta coisa a gente tem que deixar para correr atrás do sonho, né? Eu lembro de uma faculdade que alguns amigos que não gostavam de estudar, paravam o tempo todo na cantina, o professor estava falando, eles estavam de lado, conversando, e eu, que era o bobão, né, estudava, apresentava, pesquisava. Quando nós fizemos um encontro de 10 anos, cara, sabe quem que estava bem de vida? O bobão. É porque o cálculo, os caras não tinham triunfado. É que eu tenho tanta fé no esforço que o cálculo sempre fecha. Não tem como. A pessoa se esforçou, o cálculo tem que fechar. Vai chegar no fim da tua vida e o cálculo vai fechar todinho. Lá com 15 anos eu fiz isso, com 20 anos eu fiz isso, com 30 eu fiz isso. Só que tá fazendo o teu processo. Hoje eu tenho alguns bens, mais do que eu preciso para viver. Todo um esforço, né? Eu moro numa cobertura, eu ando com um carro relativamente bom. Daí eu olho para trás, pô, mas isso aí foi construído com muito esforço, gente. E não valoriza mais também? Não foi uma loteria, não foi uma loteria, isso não foi um acaso. E tu vê que tu olha com orgulho, com gratidão, porque em determinados momentos da tua vida tu não teve. E sabe o que é o mais bacana? Que qualquer um pode melhorar de vida. É uma questão de mindset, é uma questão de enxergar as possibilidades e se preparar e praticar, Porque eu conheço também pessoas que estudaram bastante e não colocaram para fora nada daquilo. Também tem isso, né? Eu vou lá. O que você... eu sou mestre nisso, especialista naquilo. Então, o que tu faz? Eu trabalho na prefeitura, todo respeito, né? Mas poderia estar... Mas é também uma forma de acomodação, porque ele acha que tendo conhecimento já tá bom, né? Não precisa... Tem muita acomodação intelectual também. Acomodação intelectual é você estudou, aprendeu e não praticou. Daí você deixa de ser melhor. Eu sei que estudar é salutar, mas você pega Bill Gates, por exemplo, nem tinha curso superior, né? Steve Jobs também não é um cara, não foi um cara estudado. Tantos outros caras da história do triunfo e do progresso nem tiveram curso superior. Só que eles chutaram a matrícula de universidade tipo Oxford, né, Harvard, não foi de Unisquina, né? Não é verdade? É verdade. Às vezes, eu não vou estudar, Bill Gates nem teve curso superior, pô, mas qual é a faculdade que ele abandonou? Foi a Unisquina, meu amigo? Não, por favor, né? Olha qual é a faculdade que ele abandonou. Né? Porque o cara tinha realmente um talento extraordinário. Um talento extraordinário. Ele achou que naquele momento não era interessante, apesar de ter ganho bolsa, sabe? Às vezes você não consegue, né? Reprova na universidade, em curso básico, simples. Reprova por ausência de frequência, meu amigo. Daí eu sou sortudo. Você é sortuda daí. É verdade. Ézio, que papo maravilhoso. Quanto conhecimento eu tiro dessa nossa conversa de hoje. Igualmente. Tá? O teu sucesso, a tua oratória, o teu jeito de te comunicar me deixa muito feliz em saber que tantas outras pessoas estão aprendendo
estão melhorando a comunicação delas, melhorando consequentemente a vida delas, né? 100% de certeza que isso seja missão. E eu fico muito feliz que tu tenha ajudado tanta gente e mostrado de um jeito tão bacana a comunicação. Dá pra ver de longe o brilho nos teus olhos no teu trabalho. Obrigado, isso é muito legal. Eu me espelho bastante em ti e espero poder me comunicar, né, com tanta vontade, com tanta leveza, com tanta missão e propósito como estás fazendo aqui. Obrigado, Sheila. Estamos nos despedindo? Já estamos. Eu te agradeço muito essa oportunidade. Eu quero confessar a você que quando você me contratou para apresentar trabalho numa convenção de vendas sua, eu também vi todo esse brilho que você fala nos teus olhos, a tua dinâmica, a tua liderança, e você verdadeiramente é uma menina talentosa. Coloca esse talento sempre para servir as pessoas, que consequentemente você vai ganhar dinheiro. Nunca como dinheiro como causa principal, mas verdadeiramente como consequência. É assim que se ganha dinheiro. E agradecer a oportunidade, seus seguidores, seus ouvintes que vão nos assistir, que acreditem em você, acreditem no meio que você está, no Brasil, que se prepare, que coloque em prática, que vença os obstáculos, que quando você vê, vai olhar para trás e ver que veio lá de baixo e está fazendo acontecer no mundo que tem muitos iguais. Sucesso a todos vocês, sucesso, Sheila. Anderson, obrigado pelo seu trabalho. E você que nos assistiu mais esse programa Ilustríssima, não esquece de deixar o seu curtir, o seu joinha lá no YouTube. Também coloca lá as notificações para assistir os próximos programas. E a gente se vê aí, próximo conteúdo que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso e eu conto com todos vocês. Um beijo!